Boa noite, pessoal. Hoje vai ser nossa última aula. Acho que eu nem acredito que a gente está acabando na disciplina, depois de. São 16 aulas, né? Que a gente está. 17, né? Essa é a 17. E aí, assim, eu não podia deixar de fechar a disciplina sem essa aula, tá? Então, por isso que eu agradeço aí a paciência de vocês, de estar aqui conosco aqui nessa última aula, tá? Apesar de não ter atividade dela. Mas aí eu queria falar algumas coisas, até porque, assim, a gente já fez, né, a abordagem de uma via, né, que é o one way, e agora a gente vai fazer a parte de duas vias, que ela tem algumas coisas que a gente precisa entender, principalmente essas abordagens aqui, que são tratadas de implícito e explícito, tá? A primeira coisa é lembrar que quando a gente está trabalhando, né, com as equações no tempo, tá? A gente tem a formulação do passo de tempo, ela pode ser implícita ou explícita. Tá? Então, uma coisa que eu coloquei aqui é para a gente não confundir essas abordagens no contexto da fluidoestrutura, tá? Os contextos são diferentes. E aí, coloco esses nomes aqui só para a gente diferenciar as abordagens, tá? Então, quando a gente está falando, né, de esquema implícito dentro de uma simulação transiente, seja ela CFD ou FEA, tá? Diz respeito à atualização das variáveis no tempo. Lembrando que quando a gente tem uma simulação no domínio do tempo, é como se eu tivesse, por exemplo, uma malha feita essa aqui, quando eu quisesse saber as temperaturas, e aí eu vou ter o tempo zero, segundos, depois eu vou ter uma outra simulação para calcular esse mesmo campo de temperatura, pressão, velocidade no tempo 1, e assim sucessivamente eu vou ter várias simulações dentro, né, de uma simulação transiente, tá? Quando a gente está no contexto da fluidoestrutura, o implícito, na verdade, ele está dizendo o seguinte, né, que eu vou resolver tanto o fluido quanto o sólido de forma separada no passo de tempo da fluidoestrutura, tá? Eu vou mostrar que a gente agora vai ter três loops, tá, para resolver dentro dessa abordagem de duas vias, tá? Então, o que é que acontece? Eu resolvo o fluido e o sólido, mas dentro do passo de tempo do que a gente chama do FSI, né, do FSI, não tem a interação. Quando a gente está tratando da forma implícita, tá? O que é que acontece? Eu resolvo dentro do mesmo passo de tempo da fluidoestrutura os campos térmicos, esforços e com a interação com o fluido, tá? E é o que acontece. Eu também posso ter uma única matriz, que é a matriz monolítica, né, que a gente chama, de todos os campos, tá? Que é o que a gente chamaria de totalmente acoplado. Essa abordagem aqui, a gente não faz nas ferramentas da ANSYS, tá? Porque é como se eu tivesse que colocar numa única matriz todos os campos, tanto da parte estrutural quanto da parte de fluido, né? Então, é muito complicado. Então, a abordagem que a gente usa aqui, na ferramenta da ANSYS, essa abordagem aqui implícita, tá? E aí, coincidentemente, ela tem as mesmas vantagens quando também a gente está usando uma simulação transiente implícita, tá? Por quê? Porque o explícito, você tem aquele problema do passo de tempo, tá? Então, você tem que ter um passo de tempo muito pequeno para poder convergir, porque é muito fácil o solver explícito ele ter problemas de convergência, principalmente quando você tem um passo de tempo grande, tá? E o implícito, ele é muito mais robusto, tanto quando você está tratando exatamente da área de transiente, como também dentro da abordagem de fluidoestrutura, tá? E aí, aqui, só para simplificar, tá? No explícito, sólido e fluido, eles são resolvidos separadamente, tá? Ou seja, não há um acoplamento dentro do passo de tempo, certo? Então, resolve um, resolve outro, depois é que faz a transferência das informações entre um e outro. No implícito, você faz esse cálculo
e já transfere dentro da ideia da fluidoestrutura no mesmo passo de tempo, tá? Lembrando que quando eu estou falando de uma abordagem de duas vias, eu estou trabalhando de forma transiente, tá? Ou seja, eu vou ter duas simulações que são transientes, tá? E aí também isso é importante a gente saber, porque se eu coloco um passo de tempo na parte estrutural, eu tenho que usar essa mesma passo de tempo no CFD e informar isso também no, no acoplador das físicas, tá? E aí aqui só complementando o que eu já tinha falado, né, sobre o explícito na questão de robustez, tá? Então você tem que ter um passo de tempo menor. O implícito você não tem esse problema, tá certo? E aí o implícito eu vou mostrar para vocês na simulação que, por exemplo, a parte de CFD, você vai ver lá, a parte estrutural, ele vai dizendo, tá convergida, mas a parte de CFD ele não necessariamente vai convergir, ele já pula para o próximo passo de tempo. Lembrando que quando você tem uma simulação transiente, né, você tem aqui, né, eu estou calculando aqui um campo de pressão, temperatura, nesse tempo, isso aqui é um problema de regime permanente naquele tempo, né, olhando no âmbito do espaço de tempo. Então, eu preciso calcular os campos. Então, eu calculo e eu digo, ó, isso aqui eu vou usar, quando a gente coloca lá na simulação de regime permanente, a gente não coloca 100 interações, 200 interações. Aqui também, eu posso dizer que eu vou rodar 200 interações para calcular aqui esse campo de temperatura, por exemplo. Aí eu vou para o passo 2, né, no tempo, né, no próximo passo de tempo, eu vou calcular esse segundo problema, né, que seria um problema de regime permanente, só que atualizando as variáveis, e aí eu também mais 100 interações. E assim sucessivamente. Então tem que lembrar que se você tiver uma simulação, por exemplo, eu vou simular 10 segundos, tá? E para cada passo, e aí eu vou ter, por exemplo, um ΔT, né? Vou ter um passo de tempo de 1 segundo. Significa que eu vou ter 10 simulações, certo? 10 simulações, imagina 10 simulações de regime permanente para calcular. E para cada passo de tempo desse, para cada passo de tempo desse, eu vou simular, eu vou rodar 100 interações como critério de convergência. Tá? Então, se você multiplicar 100 vezes 1 vezes 10, você só aqui vai ter 1.000 interações. Isso só para análise transiente normal, que a gente já está acostumado, certo? A gente está acostumado. E aí você tem que lembrar que na formulação de acoplamento fluido-estrutura, eu ainda vou ter o passo de tempo também do implícito, que no caso aqui da ANSA, ele trabalha com 5 iterações de transferência de dados. Então, eu ainda teria que multiplicar isso aqui por 5. Então, se eu não tiver uma boa convergência, ou seja, se eu for até o final das 100 interações por cada passo de tempo, tá? Só para vocês terem ideia, eu teria que 5.000 rodadas. Então, isso aqui consome muito tempo. Por isso que lá na transparência vocês tenham cuidado, porque eu coloquei lá na transparência, tipo assim, vou simular 10 segundos e vou botar um passo de tempo de 10 a menos 3 com 100 interações por passo. Quando eu botei para rodar isso aí, ficou a noite toda rodando e no final não deu em nada, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Essa percepção do tamanho da bronca que você está se metendo quando está trabalhando com duas vias, tá? Porque o transiente já é complicado, né? Já é um negócio mais complicado de convergir, porque você está, depende do passo de tempo que você está usando. Então tem que ter um certo cuidado. Aqui nas aulas, né, vocês percebem que assim, tudo é feito de forma que dê certo, né? Só que esse negócio de dar certo na hora da aula, a gente ralou muito, né? Testou uma coisa, não deu certo, às vezes a simulação funciona, mas o resultado não ficou do jeito que eu estava querendo que apresentar, a questão didática, enfim. Então, só para vocês não acharem que o mundo é perfeito, né? E aquela frase lá de Renato Zé, que o mundo é perfeito, todas as pessoas são felizes, né? Sempre dá um probleminha, tá? E aí, assim, a ANSI, ela usa o acoplamento implícito por questões de robustez, tá? E também não sei explicar porque ela não usa os outros, tá? Não sei dizer, mas provavelmente é porque o fabricante do software, né? Ele se preocupa muito com essa questão da coisa rodar, né? Porque tudo pode dar errado. E aí, ninguém quer comprar uma ferramenta que sempre está dando problema. Então, o cara diz, isso aqui não presta, tá?
E aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente não esquecer, tá? Então, por exemplo, se você for usar a abordagem explícita, que não é o caso aqui da gente, a gente não tem nem como fazer isso aqui, aí tem que ter a questão do passo de tempo e esse acoplamento fraco, tá? Então, assim, realmente é muito complicado você tentar convergir uma simulação explícita, tá? E aí uma coisa que eu coloquei aqui na abordagem implícita é que o que acontece, você vai ter uma interação, né? E na interação de acoplamento, eu vou explicar o que é isso aqui, esses 3 níveis de loop que a gente tem numa simulação, tá? Porque vai ser uma para o transiente, uma para o acoplamento e uma para o campo, né? Que é o cálculo que a gente já está acostumado numa simulação regime permanente, tá? E aí o que acontece? Né? Você vai perceber, quando eu mostrar aqui o gráfico de log, você vai ver que a simulação, por exemplo, CFD, ela não converge. Ela vai já para o próximo passo de tempo, só que no final ela tem que realmente convergir, né? Seja pelo critério do resíduo, seja pelo critério ela vai parar de alguma forma, pelo critério lá do número de iterações, tá? E aí eu coloquei aqui um grifo, né? A ANSI, ela usa a abordagem implícita iterativa. E como é que isso funciona, tá? Então, aqui eu tenho a transferência de dados, a gente já fez isso na aula passada, a gente viu o acoplamento de uma via, né? Vocês veem que tem um procedimento, a gente praticamente transfere, né, uma simulação regime permanente, e transfere o campo de pressão, temperatura, a gente fez isso, né, várias configurações, do mecânico para o mecânico, do fluente para o mecânico, enfim, a gente fez toda essa misturada aí, assim, e era uma análise regime permanente que a gente estava fazendo, né? Agora, agora eu tenho um problema que é pior, porque agora quando eu estou trabalhando com 2 vias, eu vou trabalhar com 2 simulações transientes, tá? Mas roda, eu vou mostrar aqui que eu rodei, vou fazer o setup aqui todo para vocês, tá? Mas é só para a gente ter uma noção de que, assim, ter um peso computacional. Se a gente tiver máquina, de boa, não tem estresse, tá? Aqui é só mostrando o que é que faz e o que não faz dentro da ferramenta do ANSI, tá? Você pode acoplar. E aí, quando a gente está trabalhando com, que é o que ele chama de co-simulação, né? Porque eu tenho o CFD, né? E o FEA trabalhando ali, certo? E rodando e trocando informações entre eles, tá? E aí, assim, uma coisa que é importante, né, como tudo que a gente vem falando aqui no curso, né, a gente precisa analisar o problema, começa com coisas mais simples, mesmo que o problema seja, você tem interesse no transiente, mas roda logo uma regime permanente, ver como é o estado final, o estado estacionário ali da simulação. E aí uma coisa que a gente tem que perceber é se vale a pena fazer de uma ou 2 vias, né? Então a gente já fez esse probleminha na aula passada, tá? A gente viu que existem as dilatações aqui no corpo, mas que essas dilatações elas não interferem no regime do escoamento, né? E aí você consegue dizer assim, não, isso aqui eu não vou ter uma influência enorme, porque na hora que o fluido passa, né, para essa curva aqui, flangeada, ele vai dilatar, e aí essa dilatação não é algo absurdamente grande que vai influenciar no escoamento, tá? E aí é quando eu opto, né, por uma, uma transferência de uma via. Às vezes você pode dizer assim, não, mas aqui o meu problema ele é de 2 vias mesmo e tal, mas aí você também pode rodar uma de uma via, como aquela estava, vamos para o mais simples para depois ir para o mais sofisticado, tá? E aí, claro, você também pensar assim, vale a pena fazer o transiente ou o meu problema pode ser estacionário, né? Ou pode ser regime permanente. Então, você precisa ter essas respostas, né? E estudar o problema antes de ir executar, para não perder tempo, tá? Aqui são alguns das abordagens que a gente fez aqui, que a gente fez na aula passada, tá? Esse aqui a gente fez ao longo do curso, principalmente aqui, né? A gente fez muito isso aqui, acoplando análise estática com a parte modal, tá? Aqui foi uma que eu fiz com o CFX, tá? A gente vai simular essa asinha aqui, tá? Mas essa abordagem também, depois você acopla, né, o CFD ao estrutural, você pode ir acrescentando novas caixinhas aqui
e analisando o teu... Só que aqui é mais a questão de contorno, né, que está sendo transferida para a tua análise. A gente fez essa na aula passada, né, anterior, que é aquela curva flangeada, né, a gente simulou o CFD e transferiu temperatura e por aqui transferiu pressão. E aí esse cara aqui fez uma análise considerando pressão e temperatura numa única análise, né, como duas condições de contorno na minha simulação. Então, a análise de regime permanente. Rodou, né, aqui eu rodei os campos, né, como normal, e só peguei o resultado do CFD e desse cara aqui para minha simulação. Também fizemos esse aqui, que foi um acoplamento direto, né, então só tinha escoamento, né, eu queria ver perda de carga, eu queria ver as tensões por conta do escoamento, então eu faço o acoplamento direto. A única coisa que você tem que ter cuidado, como eu já falei, e aqui também o de duas vias, é uma face, né, uma região onde vai haver essa transferência, né, do CFD e o FEA. Tá? Tanto no de uma via quanto no de duas vias, você tem que estar bem definida essa interface aqui, porque vai ficar trocando essas informações. Tá? Uma outra forma também que vocês podem ter, né, isso aqui a gente não fez, mas eu posso ter, por exemplo, resultados de uma simulação de terceiro, tá? E eu posso acoplar isso aqui tanto para uma simulação dentro, né, do CFD, como também pegar um resultado de CFD que eu rodei em uma outra simulação e acoplar, tá? E aqui vai entrar essa figura aqui, né, que eu não esqueci de falar, que é o System Coupling, né? Que é um sistema de acoplamento. Esse cara aqui é um aplicativo da ANSYS que vai fazer exatamente essa interação entre as duas simulações. Ele é que vai gerenciar para a gente quem roda primeiro para depois atualizar, e ele faz todo esse gerenciamento para a gente, tá? E ele também faz esse gerenciamento quando eu tenho dados externos. Então, eu posso ter várias configurações, eu posso também ter dados externos e acoplar. Eu também tenho uma caixinha dentro da ANSYS que eu posso também pegar os resultados e exportar também. Eu posso mandar só os resultados e não a simulação, o setup. Então, tem todo tipo de situação que a gente pode fazer, tá? Aí, como é que acontece, tá? Acontece que eu vou ter várias físicas aqui. Eu vou ter mecânica dos sólidos, vou ter mecânica dos fluidos rodando simultaneamente. Tá? E esses campos agora, porque aqui naturalmente é acoplado, né? Você tem um acoplamento natural para cada uma das físicas, né? Eles são acoplados. Só que existem estratégias numéricas que se faz, né, naturalmente nos softwares separados para você poder fazer a simulação. Quando a gente está falando aqui de campo, é porque a gente está falando de campo de temperatura, campo de pressão, campo de tensão, tá? São os campos que a gente tem interesse dentro das simulações, tá? E aí o que é que acontece, né? Nas ferramentas CFD, você pode ter, lembrando que quando eu estou calculando, por exemplo, aqui na via Stokes, né, que são as equações aqui de quantidade de movimento, por exemplo. Quando eu estou resolvendo aqui, eu posso ter uma única matriz para resolver U, V e W, né, no escoamento, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Eu posso ter uma matriz com esses valores aqui para resolver, tá? E aí o que acontece? Eu posso ter ele segregado, eu posso ter ele acoplado, quando eu tenho uma única matriz, ou seja, eu vou ter a massa, continuidade e a quantidade de movimento numa única matriz, é o que a gente chama de solver acoplado, tá? Que é o couplet solver. Ou segregado, tá? Ou seja, eu vou fazer uma matriz para massa, resolvo, depois eu venho aqui, faço outra matriz para o fluido. E aí depois eu tenho essa sequência aqui, eu vou calcular a turbulência, tá? Se for, por exemplo, o modelo kappa epsilon, eu vou calcular a equação de transporte para o kappa, para o epsilon, depois é que eu vou para as outras físicas, né? Transferência de calor, combustão, enfim. Isso já é o natural, esse é o que um solver faz, tá? E perceba que isso é sequencial, né? Ele vai, ele contra a convergência pula para o próximo campo, tá? Então ele vai seguir essa mesma rota também no acoplamento fluido-estrutura, tá? Mas é só para vocês entenderem que uma simulação CFD normal, ela já faz isso naturalmente, tá?
Quando eu estou trabalhando, né, com o mechanical, né, que é o APDL, que é o solver, que é o kernel, né, do negócio aqui, ele vai também calcular tanto o campo estrutural quanto o térmico, né? Por isso que eu consigo fazer, né, o acoplamento, né, por exemplo, do stack structural direto do térmico, né, ou do térmico para o estrutural, né? Eu consigo fazer essas duas ligações diretas porque eu estou usando o mesmo solver, né, de elementos finitos, tá? E aí eu consigo ter esse acoplamento direto. Por isso que a gente fez aquela simulação primeira, né, que é bem simples, né, a transferência já é direta nos campos que eu estou usando o mesmo solver, tá? E também o APDL, né, o mecânico APDL, ele pode também já trabalhar com acoplamento, tá? Quando eu falo acoplamento, é você ter uma única matriz, tá, para resolver dois campos distintos, como o exemplo lá do CFD, massa e momento, tá? Outra coisa também que é interessante é que no FEA, o elemento, né, o elemento da biblioteca, ele está atrelado à física. Tá? Então, por exemplo, você pega os tipos de elementos que tem no ANSYS para a parte estrutural, né, para a parte de elementos finitos, você vê que cada elemento ele tem uma física, ele tem um tipo de acoplamento, tá? Isso é bem característico de elementos finitos, né? Por conta daquela história que a gente vem falando o tempo todo, né? Que a gente sempre vai ter uma equaçãozinha desse tipo aqui, né? O velho matriz de rigidez, o campo e as forças. Né? Como a gente vai sempre ter isso aqui, então para cada física, seja ela térmica, fluido, eu vou ter uma matriz com a física atrelada, independente de ser um elemento triangular, quadrado, tetra, hexa, tá? Isso é uma coisa bem importante para a gente perceber. Porque, por exemplo, aqui eu peguei alguns exemplos, né? Você tem aqui o sólido 185, né? A gente viu como era que fazia para descobrir qual era o elemento, né? Porque no mecânico, antigamente a gente tinha que ir lá na biblioteca e dizer, eu quero o link tal, link 2, para dizer que era um equipamento, um elemento de barra. A gente meio que tinha que decorar essa nomenclatura que cada solver usa. Por exemplo, o Abacus tem também uma nomenclatura específica para os tipos de elementos, né? Hoje, com essa historinha de você chegar lá no Mesh, por exemplo, e dizer, eu quero fazer uma malha para CFD, ele já automaticamente, você já está selecionando o tipo de elemento. Dependendo da geometria, ele já vai dizer, isso aqui é uma malha quadro, um elemento fulano de tal, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui o elemento estrutural 185, tá? Que é para cálculo estrutural. Geralmente eu tenho ele 185, tenho o 285 também, que é geralmente esse 1 é quando é a primeira ordem, aqui é a segunda ordem. Mas isso é uma nomenclatura da ANSYS. Claro, você pode ir lá no manual, né, e ele vai dar todas as características do tipo de elemento, né, vai falar o que é que tem nesse elemento. E aí eu tenho esse 226 que ele faz para acoplar os campos, tá? Então veja que eu tenho um elemento para cada tipo de física, né? E tem um elemento que faz o acoplamento das duas, tá? Quando a gente vai para CFD, tá? O que acontece? Como eu faço um balanço das quantidades, né? Balanço de energia, balanço de massa, o que é que acontece? A malha para CFD, ela na verdade é uma malha para que vai discretizar o meu domínio, tá? Em pequenos pedacinhos, e ela vai fazer essa discretização geométrica, né? Ele vai, se eu escolher, por exemplo, uma malha hexa, né? Então eu vou dividir aqui em vários cubinhos e eu vou criar um balanço de massa, balanço de energia no cubo. Se eu tiver um tetraedro, né? Um negócio parecido com isso aqui, eu vou fazer os fluxos também, né? As equações de quantidade de movimento, de energia, também vou fazer o balanço, ou seja, ele diz respeito a como eu vou discretizar, tá? Então, ele não tem uma associação física, tá? Ou seja, se você pega essa malha aqui CFD e você discretiza com malha hexaédrica, tá? E aí, se você, no primeiro momento, você faz só escoamento, resolve só velocidade, e depois você, vou ativar agora a equação de energia. Para ele não é diferente, não importa, porque ele não vai escolher um outro tipo de elemento. Já na análise estrutural, não. Se você está ali no estrutural e quer ir para o térmico, inevitavelmente o elemento tem que mudar. Tá? Então, são
nuances, né, que a gente tem dentro de cada tipo. Por isso que no Mesh, né, quando você está criando malha, você vai ver lá que tem malha para CFD, malha para mecânica, e é um erro muito comum do aluno, ele quando puxa lá a caixinha do Mesh, né, e aí ele está numa simulação CFD, aí o padrão do Mesh, né, já vem com o mecânico ativado. Aí o cara cria a malha, tenta rodar, vê lá os tetraedros, né, a hexa, e acha que é a mesma coisa, e não é, sabe? O formato, né, é o mesmo, mas a física é diferente. Por isso que lá tem essas divisões para cada tipo de elemento, tá? E aí, assim, o System Company, né, é esse carinha aqui que vai dar para a gente essa comodidade, né, de ele que vai fazer esse gerenciamento para a gente, até porque humanamente seria impossível eu estar aqui gerenciando esse cara, vendo se eu estou transferindo para cá, como a gente fazia na transferência de arquivo, né, tem um arquivo de resposta, vou fazer a leitura em outro aplicativo, então isso ele faz para a gente, né, de uma forma bem tranquila. Quem é da época lá, minha e de Ricardo Aurélio, né? Antigamente o cara rodava, aí ele gerava um arquivo de resultado, né? Um ponto .dat, por exemplo. Aí eu tinha que jogar isso para outro aplicativo para ver os campos, né? Isso quando também não tinha aquela época do cartão perfurado, né? Que essa daí eu não peguei, não sei, Ricardo, mas eu também não peguei, não. Mas era complicado também. Você tinha um resultado ali, uma tabela cheia de resultado, ainda tentar interpretar aquilo. Hoje tem muita facilidade, né? É como o Ricardo diz, né? Hoje tudo é muito melhor, né? Graças a Deus, super melhora. Então, esse cara aqui, ele fica no meio aqui desses dois caras, resolvendo. E aí lembra que aqui eu tenho, como é uma análise transiente, eu vou resolver o transiente e também o campo. Aqui também, transiente e o campo. E esse cara vai fazer essa transferência de informação, tá? Deixa eu só passar aqui, que aqui talvez fica mais fácil essa transparência para vocês entenderem o laço. Né? Então, eu tenho aqui uma sequência. Ó. Eu tenho isso aqui é um loop, né? Quem está acostumado com programação sabe que eu vou resolvendo, resolvendo e resolvendo. É sempre o mais interno para o de fora. Né? Então, o que é que acontece? Esse loop transiente ele é resolvido igual como uma análise transiente que a gente já está acostumado, tanto no Mechanical quanto no CFD, tá? Depois eu tenho um momento de transferência desses caras, mas eu só posso transferir para cá quando eu resolver aqui temperatura, pressão, tensão. Né? Depois que eu resolvo o laço que eu tenho aqui, aí eu vou ter o critério aqui, né? Eu vou ter o critério aqui de resíduo, né? Se for tensão, se for. Então, eu vou ter aqui o critério de resíduo, cada um vai rodando, mandando a informação e avança para a próxima simulação, tá? Então, essa é a sequência aqui. Aí que eu coloquei aqui um textozinho para a gente não esquecer essas nuances, né? Do laço de campo, né? Que é o field loop, tá? Então, quando você atinge, né, o critério de convergência, ele vai para o passo de acoplamento. E aí, por exemplo, quando eu tenho um loop, né, no caso de campo de CFD, aí eu grifei aqui, ó, porque isso vocês vão ver na simulação, ele vai dizer assim, ele vai dar essa mensagenzinha aqui, não convergência, né? Então, ele vai dizer aqui que não convergiu, e mesmo assim a simulação vai andando e você pensa, pô, tem alguma coisa errada. Tá? Então, por isso que eu grifo aqui, para a gente não esquecer que vai aparecer essa mensagenzinha lá, dizendo que não foi convergido, mas que ele está indo para o passo seguinte. Tá? E aqui o laço de acoplamento ele vai parar quando essa transferência atingir o critério de convergência, tá? Ou o número máximo de interações. Tá? E aí o que acontece? Eu coloquei aqui uma continha só para mostrar a vocês aquela história que eu falei para vocês da quantidade de interações que pode acontecer numa análise fluido de estrutura. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, 20 interações por passo de tempo. Né? Então, aqui no exemplo, eu tenho 100 passos, né? Então, eu vou ter, vou rodar 100 segundos, tá? E esses 100 segundos, eles vão, a cada passo de tempo, de um segundo, tá? Eu vou rodar 20 iterações e ainda tenho as 5 iterações padrões, né, do System Coupling, que são 5.
Então, eu posso chegar a uma quantidade enorme se a convergência for ruim, tá? Então, são coisas que a gente tem que ter um certo cuidado. E aí, só para a gente não ficar só nesse blá 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 aqui, tentando entender, eu vou mostrar aqui para vocês como é a sequência. Eu coloquei tudo isso aí no slide. Porque é um passo a passo longo, né? Então, como eu sempre aconselho vocês, anota tudo, porque o que a gente não faz todo dia acaba esquecendo fácil, tá? Mas está lá na transparência, mas é bom vocês fazerem aí o passo a passo. Professor Ângelo, boa noite, professor. O senhor falou sobre a questão de manter os passos das simulações sempre, iguais. A primeira pergunta é: o ANSYS informa se eventualmente a gente fez uma configuração diferente? E a segunda pergunta é: haveria situação em que seria interessante que os passos fossem diferentes, onde, por exemplo, os fenômenos dos fluidos ocorram numa velocidade muito maior do que os fenômenos da parte estática, que não seria necessário você ficar indo e voltando, você faria vários passos do fluido para depois fazer a interação no estático, assim, para não ficar alguma coisa muito demandando ir para lá e para cá, chegar lá na parte estática, a resposta ser muito pequena, entendeu a pergunta? Entendi. O que é a primeira resposta, né? No ANSYS, por exemplo, eu vou configurar passo de tempo, a total da simulação. E isso aqui, Ricardo, se eu colocar diferente desse, diferente aqui do System Coupling, ele já vai dar uma mensagem de erro. E ele pelo menos uma mensagem bem clara, ele diz, ó, você tá com um passo de tempo diferente aí de alguém. Porque imagina um sincronismo, tá? E aí o que acontece? Como eu estou querendo transferir, ele tem que entender que ele está no tempo de 1 segundo, tá? E ele vai transferir o passo de 1 segundo desse cara, jogar para cá e vice-versa. Então tem que casar, né? Tem que meio que casar aqui o sincronismo, tá? Então, respondendo essa pergunta que você fez, né? Se dava, por exemplo, eu vou fazer aqui o CFD, que tem uma dinâmica muito mais, né? Do ponto de vista transiente, é muito mais rápido, né? Acontece de uma forma mais rápida, ou seja, o passo-tempo teria que ser menor. Se eu não poderia, por exemplo, lá no estrutural, isso aí não vai afetar tanto, eu posso pular. Tipo, enquanto aqui no CFD eu estou com 1 segundo, eu poderia resolver isso aqui no transiente a cada, sei lá, 10, 5 segundos, tá? Nessa simulação que eu fiz aqui para vocês, eu estou trabalhando pareado, ou seja, 1 segundo, tá? E aí eu acredito que ele não consegue fazer, tá? Porque eu já errei, eu já fiz na carreira, mudando, né? Fazendo nas paramétricas. Agora eu quero rodar 10 segundos com um passo de meio segundo. E aí nessa historinha eu esqueci de alterar em um dos dois e ele dá o erro. Ele dá uma mensagem de erro, mas dá na hora mesmo, sabe? Não espera, não. Então tem que ter esse sincronismo. Por quê? Porque imagina que eu tenho aqui essa régua aqui, por exemplo, e aí aquela história lá da ponte, né? O vento está passando aqui e está gerando a oscilação aqui na ponte. Então aquilo ali é instantâneo. Na hora que o vento está passando, ele criou aquela deformação na estrutura e a própria deformação da estrutura também altera o escoamento do vento quando passa na estrutura, né? Então, por isso que tem esse sincronismo para tentar fazer essa transferência, tá? Então, assim, eu particularmente, eu acho que não faz, tá? E quando eu errei, botei diferente e ele avisou. Obrigado, professor. Obrigado. Tranquilo? Então, vou fazer aqui com vocês esse aqui, tá? Eu peguei aqui um perfil aerodinâmico, um NACA 0012, coloquei num túnelzinho de tempo de vento pequenininho, daquele jeito que a gente faz para poder caber na malha. Então, eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo, tá? Toda a simulação, tá? Mas eu vou deixar essa aqui rodada, só por questões de tempo, tá? Porque demora um pouco e não faz sentido ficar aqui olhando um para cara do outro. Mas eu vou fazer do zero, porque
pegar esse arquivo, por exemplo, já prontinho assim, faz com que você não perceba algumas coisas ao longo da simulação, tá? Então, eu vou criar aqui do zero, tá? Então, por isso que eu acho importante fazer do zero aqui, porque você vai vendo que as caixinhas aqui, elas vão mudando, tá? Eu vou botar aqui os nomes diferentes aqui, só para não dar galho. Espero que não dê problema aqui, tá? Então, eu vou passar aqui as 3 caixinhas para a simulação. Tá? Deixa eu só botar aqui na sequência correta, eu acabei errando aqui. Vou colocar aqui a nas transiente. Tá? Vou colocar a análise aqui do Fluent. Ok. E vou colocar o System Coupling aqui. Que é esse carinha aqui, né? Você vai lá no componente System, ele é um componentezinho aqui, ó. E eu tenho o System Coupling. Ok? Então, à medida que eu vou preenchendo aqui, depois eu vou fazendo acoplamento. E aí, os check aqui vão mudando de acordo com o que a gente vai fazendo, tá? Por isso que eu estou colocando aqui. Tá? Então, eu vou começar aqui com a parte da geometria, tá? Então, eu vou abrir aqui o Space Clean, vou fazer esse tratamento, porque a geometria é super importante para você determinar a região que vai haver essa transferência, né, de informação, tá? Então, eu vou abrir aqui, a gente faz do zero, que aí fica a simulação toda prontinha, o setup. Só não vou rodar todo aqui, para a gente não ficar olhando para a cara do outro, esperando o computador rodar. Mas aí eu começo a rodar, para vocês verem como é o... Aí quando é umas 2, 3 interações, uns 2 minutos aí de rodada, eu paro, e aí mostro já o final, tá? Só para a gente não perder tempo aqui na live. Deixa ele abrir aqui. E aí vou trazer o perfil aerodinâmico. Aí o que é que eu tenho? Eu vou ter aqui, né, só para explicar a vocês. Eu tenho um túnel de vento, eu vou aplicar uma carga de vento aqui, certo? Vou variar a velocidade. Ele vai escoar aqui no meu perfil aerodinâmico. E esse perfil eu vou colocar um compósito, tá? Eu vou colocar aí um compósito para simular até os efeitos que a gente sabe que por exemplo, se for um perfil para uma pá de turbina eólica, a gente sabe que é feito de compósito, né? Assim, de uma forma bem grosseira, uma fibra de vidro, né? Mas pode ter também fibra de carbono. Então, assim, esse mundo de composto é muita coisa, tá? Só para a gente tentar deixar o mais real possível. Então, vou fazer aquele procedimento normal aqui que a gente já faz. Eu vou puxar o perfil aerodinâmico, tá? Vou colocar ele aqui. Eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Tenho essa pazinha aqui. Eu vou importar. E aí eu vou criar aquelas mesmas coisas que a gente já está acostumado, tá? Aí, uma coisa legal dessa geometria, ó, ela é um formato, e aí uma coisa legal aqui é o seguinte, ó. Legal não, né? É ruim. Mas é legal porque aí a gente também eu mostro isso para vocês. Ela veio toda facetada, tá vendo? E aí o que acontece? Ela estando assim, o que é que você ia fazer agora? Ah, eu vou aqui na aba Prepare, vou fazer o Enclosure, né? Vou criar quando eu tento clicar aqui, ó, não faz nada. Por quê? Porque ele tem a superfície veio toda facetada. E aí o que é que você tem que fazer, né? Você tem que fazer a aba de reparo, tá? O repair, tá? Então, a aba de reparo aqui, o que é que eu faço? Eu venho sempre aqui, ó, da esquerda para a direita, vendo se tem brechas, né, gaps, enfim, se tem... Essa aqui não tá tão ruim, não. Tá? Aí é simplesmente você clicar aqui, ó, e aí o Space Clay vai tentar detectar, né, ele vai encontrar áreas, certo? Aí você
Se ele não tiver nada, ele diz, ó, não tem nada, tá tudo bem. Eu vou dar um ok aqui, ó, ele já detectou aqui essas faces e vai... O senhor só fez clicar na geometria, foi? Como? O senhor só fez clicar na geometria, foi? Foi, eu peguei aqui na... Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. Eu importei, né, só recapitulando, eu importei aqui a minha geometria, e aí eu vejo que eu vou ter que fazer um tratamento de geometria logo no começo aqui, ó. Tá vendo? O que é que eu tenho aqui? Eu não tenho um sólido, eu tenho várias faces conectadas. Uhum, E aí eu preciso tratar isso para unir tudo isso aqui, transformar num sólido para poder fazer a simulação, porque senão eu não consigo gerar malha para essa geometria aqui, tá toda... E aí o que é que eu faço? Eu venho aqui na aba Repair, e aí eu tenho essas opções aqui. Eu simplesmente, ó, eu vou clicar aqui, e ele vai entender o que está aqui é o que eu quero tratar, certo? Tem um vídeo lá no canal do Simufab que eu pego uma pá e tem essa geometria que é uma pá de turbina que ela vem toda cheia de problema. E aí você vai clicando aqui e ele vai detectando um defeito, um outro e vai limpando, tá? Então, assim, é uma parte da geometria que ele é muito poderoso aqui, o Space Clean, ele realmente limpa a geometria. E o pior não é, porque você pode ter, por exemplo, essa face aqui, você está vendo aqui, ela pode estar faltando. E aí ele detecta isso, aí você tem que ir lá e unir as faces. Tem face que está entrando uma na outra. E isso vem do CAD, né? Esse negócio de transferência de dados no CAD, ele vem com esses erros. O cara lá desenhou correto, mas quando ele manda para você, vem com esses problemas. Eu tenho, por exemplo, a gente faz simulação para a empresa, aí o cara manda, mas ele não manda no CAD nativo dele. Ele fez lá no NX, aí ele salva lá num formato desse aí, ADS, Parasólid, enfim. E às vezes vem com esses negócios aqui todo fuçado. Aí você tem que vir aqui e ver se tem, por exemplo, arestas partidas, ele vai detectar. Tá? Então, a primeira coisa que eu vejo é se ele vai detectar essas superfícies, né, no corpo. Aí ele vai detectar aqui as áreas. Eu simplesmente vou dar um OK, ó. E aí observe que ele transformou aquele monte de faces em um sólido só. Agora eu posso trabalhar. Não preciso mais procurar nada aqui, porque ele não vai achar, porque ele já transformou em sólido. Aí eu já... Se eu clicasse aqui e não desse nada, eu ia para as outras opções, para tentar solidificar as minhas faces, tá? Pronto, feito isso agora, você vai perceber agora que quando eu for fazer agora o túnel de vento, ó, ele já identifica. Antes ele não fazia, eu passava o mouse aqui, ele não identificava, porque eu tenho um monte de face. Quando eu clico aqui agora, ó, ele já me dá aqui para configurar, né? Então eu vou só tirar essa opção aqui de simetria, né? Porque eu não quero simétrico. E vou usar esses valores aqui. Eu coloquei 400 milímetros aqui na frente, tá? Então, só 400 milímetros. 600, né? Isso aqui é 600, tá? 200 e 200, né? Então, aqui em cima do perfil é 200, tá? Esse aqui de baixo também é 200, que eu coloquei. É um tom bem pequenininho, tá, gente? É só para poder simular, que senão eu não consigo. E esse último aqui, eu coloquei 100. Tá igual, pronto. Então, eu fiz aqui o meu túnelzinho de vento, coloquei o meu perfil dentro aqui do túnel e vou confirmar. Então, observe que aqui eu tenho um sólido e um fluido ao redor dele. Então, agora eu tenho que dar nome aos bois, né? Dar nome aqui para poder simular, senão eu me perco lá na simulação. Então, eu venho aqui na aba Grupos, tá? E vou começar a selecionar aqui as minhas faces, né? Então, aqui eu vou ter a face de inlet, né? Do inlet. Então, vou colocar aqui o inlet, que a gente já está acostumado, né? Vou colocar aqui o outlet, tá? Essas laterais aqui a gente chama de wall, né? Que é a parede
Então, segura Ctrl, né? E seleciona tudo aqui. Create Name Select, ou Ctrl G, né? Chamado de Wall. Tá? E aí, deixa eu digitar aqui H, tá? Inlet, Outlet, Wall. Pronto. E aí eu tenho que criar uma região de transferência, tá? E aí o que eu vou fazer? Né? A minha estratégia é a seguinte, eu vou tirar o sólido, né? Eu vou tirar, vou dar um duplo clique aqui para ele, 3 cliques, né? Na verdade, deixa eu só clicar aqui. Para ele pegar todas as faces, aí eu vou agora com o botão Ctrl, né? Pressionado, vou tirando a seleção, né? Eu não sei se essa palavra existe, desselecionar, tá? Não sei se existe esse nome, né? Estou criando um neologismo aqui na aula. Então, aqui, ó, se vocês observarem, ficou só as faces internas aqui do meu perfil, tá? Aí, esses carinhas aqui que estão selecionados, eu vou chamar de wall, que aí vai ser a minha parede de transferência. Wall wing, tá? E aí a gente lembra que vai ter essa parede aqui, que vai ter exatamente esses resultados para a gente fazer a interface no CFD, tá bom? Pronto. De geometria era isso, tá? Lembrando que quando eu desabilito aqui, eu não estou tirando da física, tá? Ele vai lá para dentro para gerar malha. Se eu quisesse tirar aqui dentro, né, eu teria que dar uma suprimida para física, tá? Que é a questão de supras for física, né? Enfim, eu vou fechar aqui agora esse cara. Vou fechar. Vou abrir agora o mecânico, né? E vou fazer a minha configuração dele. E aí vai ter uma novidade aí, que é a parte da interface, né? Eu vou ter que colocar uma construção de contorno de interação, interface de interação, tá? Mas não é nada demais. Ok. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. É só para me lembrar, se eu não me engano, eu simulei, acho que foram 10 segundos, né? Foi. Eu vou simular 10 segundos para o tempo não ficar muito longo, tá? 10 segundos com passo de 1 segundo, certo? E vou colocar 15 iterações de campo para cada rodada aí, tá? Pronto, é só basicamente isso aqui que eu vou fazer. Para não ficar longa a simulação. Deixa ele abrir aí. E aí, qual é a condição de contorno que eu vou colocar aqui no estrutural, né? Aquele mesmo procedimento que a gente fez na aula passada de uma via. Eu estiro o fluido, deixo só o sólido, tá? Gero a malha, aqui eu vou gerar para o estrutural a malha só para o sólido. Quando eu for lá para o CFD, tiro o sólido e só a malha para o fluido. Observe que tá as duas geometrias aqui, ó. Você não pode esquecer de suprimir aqui a física, tá? Porque eu não suprimi lá na geometria? Porque essa geometria ela vai ser compartilhada também com o CFD. E aí eu deixo os dois, porque aí quando eu for fazer a malha é só suprimir, tá? Então aqui, ó, por exemplo, é fácil lembrar porque tem uma interrogação, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito e suprimir aqui esse corpo, tá? Então ele não vai fazer parte da malha. Então aqui eu só tenho o meu perfil, tá? Então agora eu vou poder proceder à minha malha. Materiais. Veja que o padrão está aço estrutural. Então eu vou vir aqui na pastinha de material e vou usar esse cara aqui. Eu posso digitar um nome, né? Composto, não sei de que, mas como eu já tinha feito, ó, ele já apareceu aqui, ó. Eu vou pegar esse composto aqui, que é uma fibra de vidro com resina de epóxi, tá? No formato aqui de trançado, né? Esse trançado aqui. Vou colocar aqui mais, porque ele vai entrar na simulação. Aí lembrando que eu tenho que vir aqui no corpo sólido, né? Aí ele tá com Structural Steel, eu vou colocar compósito, tá bom?
Não esquece disso aí. Então, agora, esse carinha aqui é um composto. Vou gerar malha, tá? A malha, se eu não tiver esquecido, eu vou fazer uma malha de 4 milímetros, tá? Dá para rodar. Vou rodar aqui 4 milímetros, tá? Pronto, gerei a malhinha tranquila aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. 13 mil, show de bola. Então, sem estresse. Ok? Aí agora, eu vou colocar aqui na transiente, eu vou trabalhar aqui as condições de contorno. Primeira condição de contorno, eu vou colocar essa parte aqui do meu perfil fixa, como uma asa de avião, ou até uma turbina, né? Ela fica fixa no cubo aqui, e a outra extremidade fica livre, né? Uma viga cantilever, né? Uma viga engastada. Então, eu vou colocar aqui um fixa suporte nessa face, tá? E todo o resto vai ficar livre. Então, quem é que vai ser o campo aqui que vai exercer força nele, né? Que vai colocar a carga? Vai ser exatamente o fluido passando por aqui. E aí eu venho aqui em Loads, ó, e aí eu vou criar esse cara aqui, ó, Fluid Solid Interface, tá? Então, eu vou clicar sobre ele aqui. Então, esse cara aqui agora é que vai fazer a transferência de um para o outro, tá? Então, eu vou selecionar aqui as minhas faces que eu quero aplicar, tá? Então, ele vai jogar essas cargas aqui, tá? Então, eu vou aplicar aqui. E aí já está configurado, tá? Aqui no análise 7, aqui eu coloquei as condições, no análise 7 eu tenho que definir aqui a questão do tempo, tá? Então, aqui, esse definido por tempo, tá? Eu vou colocar, né, por tempo, aqui, eu vou colocar 10 segundos, step and time, são 10 segundos de simulação, tá? Deixa eu só desligar aqui o auto time step, né? Vou desligar aqui, porque aí eu boto 10 segundos, desligo esse carinha aqui, ó, e vou colocar o passo de tempo. E aí o passo de tempo eu vou colocar 1 segundo, tá? Então, aqui no estrutural, eu simplesmente vou colocar quanto tempo de simulação eu vou ter e o passo de tempo. Lá no CFD, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 10 segundos de simulação com passo de tempo de 1 e ainda tenho que dizer quantas interações por passo de tempo eu quero para ele calcular o campo, tá? Então, essa é a configuração da parte estrutural. Só isso. Lembrando que essa configuração de 10 segundos e o passo-tempo de 1, você tem que estudar a tua simulação, saber se esse tempo de simulação é suficiente para você, pode ser menos, pode ser mais, e também se esse passo-tempo está adequado, porque se você botar um passo-tempo muito grande, você vai perder informação ou deixar a simulação instável. E aí, para fechar, né, eu vou colocar aqui a deformação e vou colocar uma solução aqui de tensão. Pronto. Essa é a configuração, tá? Então, a grande novidade aqui foi o quê? Foi só esse cara aqui. Uma face onde eu vou ter essa troca das informações entre ele e o fluido, tá? Então, aqui eu fecho e já configurei. Aí, uma coisa importante, ó, vocês vão perceber que vai ficar o model com essas setinhas aqui e o setup também. Mas não se preocupe, porque à medida que a gente for acoplando um com o outro, ele vai ficando desse jeito aqui, ó, todo completinho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acoplar, por exemplo, a minha geometria na geometria daqui. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar a minha geometria e acoplar, certo? E aí eu vou criar a minha malha, tá? Depois eu vou pegar esse solution aqui e o solution desse e acoplar no System Coupling, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu solution, o meu setup, aliás, vou pegar o meu setup aqui, ó, e vou acoplar, tá? Como é que você quer o setup? Porque se eu quiser pegar qualquer outra coisa aqui, não vai, ó. Então, graças a Deus, ele avisa, né, que não vai. Então, é o setup. Por que o setup? Porque não é o solution? Porque, na verdade, o setup é ele que vai controlar, né? Então, o solution,
ele é que vai ficar aqui gerenciando. Então, por isso que eu acoplo o setup. Então, vou jogar aqui e vou jogar esse setup aqui também, tá? Então, veja aqui, agora, eu tenho esses dois acoplamentos aqui. E também posso pegar agora esse solution aqui, ó, e acoplar nos results aqui do Fluent, tá? Então, posso vir aqui e fazer esse acoplamento, tá? Então, veja, o que é que eu estou acoplando? Acoplei só geometria, porque eu vou pegar aquela mesma geometria, vou gerar uma malha de CFD, vou fazer o setup do Fluent, aí eu paro. Aí agora é com esse cara aqui. Aí eu tenho que configurar esse cara e informar para ele a configuração, tá? Então, aqui eu vou abrir o Mesh, tá? E a gente vai fazer a malha para o CFD. E aí agora, nesse momento, o que a gente faz? Extrai, né? Tira da simulação o sólido, né? E faz só a simulação para o fluido. E aqui dentro do ANSYS também tem um setupzinho que a gente precisa fazer. E aí eu já deixei anotado aqui nos slides para não esquecer, tá? Para a gente não ter problemas. Deixa eu abrir aqui. Então, vocês vão ver que muita coisa a gente fez ao longo da cadeira, né? Então, a gente já sabe mexer bem no mecânico, mexe lá no CFD. Então, acoplar os dois, nesse momento agora, é mais simples, né? Porque você já... Aí, se você fosse partir, por exemplo, de um curso, né, de fluidoestrutura, já nesse nível aqui, aí o cara apontou muita coisa, muita informação num único setup, né? E aí você vai ficar, tipo, vai ficar maluco, né? E aí, quando a gente trata estrutural separado, depois une, fica mais fácil o entendimento, né? Porque a gente já vem desde o ano passado que a gente está nessa peleja aqui na disciplina. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é extrair a parte sólida, né? Então, eu vou dar um suppress bar aqui, tá? Vou criar aqui a malha, pronto, só faço isso, aí vou criar a malha. Vou criar uma malha aqui, vou colocar o elemento quadrático, tá? Vou criar aqui a malha. Vocês vão observar que na malha ele vai pegar próximo ao perfil, né? A asa, e vai malhar em cima. É claro que eu tive que fazer uma camada de prisma, calcular o Y+, né? Só relembrando, tá, gente? Para você não achar que estou dizendo que é para fazer com qualquer malha. Isso aqui é só... O objetivo aqui não é deixar a malha ok, né? Até porque tá bem grosseiro. Não, estou dando uma aula. Vai lá, resolve isso aí. Diga ela, resolva lá, por favor. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, veja que o perfil aqui, ó, ele tá bem conservado, tá? Ó, tá vendo? Então, eu precisaria melhorar, obviamente, essa malha, tá? Precisa ver uma visualização melhor, tá? Gente, me dá dois minutinhos aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação, rapidinho, só para não perder tempo aqui. E aí a gente